Fala minha gente, tudo certo com vocês? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LA Sports. Eu te convido, claro, para que tu te inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações. O teu like é muito importante para jogar o canal lá para cima. Dá aquele bacana, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube, beleza? Não esquece de compartilhar esse conteúdo com os teus amigos, com a tua família e deixar aqui embaixo tua dica, tua crítica ou tua sugestão. O teu comentário geral é muito importante para todos nós, beleza? No vídeo de hoje, Plantão Europeu no ar, e nesse quadro a gente fala sobre tudo e mais um pouco sobre os principais clubes do futebol europeu aqui, claro, na LA Sports, tá? Vamos começar falando sobre Bayern de Munique, né? O gigante alemão Bayern. Isso porque o craque Lewandowski reforçou o seu desejo de deixar o clube. Falou ali na entrevista que minha era acabou e tal, lembrando que ele tem contrato até junho de 2023 com os bávaros, tá? E o principal objetivo, né, do Lewandowski, digamos assim, com o Bayern de Munique, o seu ciclo se encerrou, mas agora ele pretende alçar novos voos, né, e o principal interessado no futebol do craque polonês Lewandowski é o Barcelona, tá? Uma outra informação relevante sobre o Bayern é sobre o meio-campista francês Tolisso, isso porque ele vai também ser mais um a deixar o clube, tá? Foi contratado ali por cerca de 41,5 milhões de euros na temporada 17-18, depois de um destaque, né? Foi contratado ali junto à equipe do Lyon, tá? Da França, e ele atualmente tem contrato, né, com a equipe do Bayern até o fim de junho, tá? Vamos falar alguns números aqui do Tolisso, porque ele tem 118 jogos, com 21 gols e 12 assistências, protagonizando aí 5 temporadas com a equipe alemã, beleza? Vamos falar agora sobre o Liverpool, passando aí para a Inglaterra, porque de acordo com o jornal The Guardian, o Sadio Mané, senegalês Sadio Mané, deve deixar os Reds nesta janela de transferência. Lembrando que ele tem contrato até junho de 2023 e o Bayern de Munique é o principal favorito para contratá-lo. A imprensa europeia, inclusive, especula ali valores, né, de cerca de 30 milhões de libras, mas essa é informação divulgada pela imprensa, mas a tendência é que o Liverpool peça muito mais por um dos destaques, né, da equipe do técnico Jürgen Klopp. O Sadio Mané, sem dúvida nenhuma, um dos caras mais importantes desse elenco, tá? Um outro cara também que tá saindo do Liverpool, né? No caso, a gente comenta essa especulação do Mané, mas agora essa daí é muito mais provável da saída, é do atacante belga Origi, porque ele está próximo de fechar com o Milan. O Origi, né, que é um atacante que nunca teve ali uma sequência como titular do Liverpool tão significativa, mas ele foi um cara importante, principalmente naquela goleada sobre o Barcelona, naquela vitória épica, histórica por 4-0 lá em Anfield. Tem gol também em final de Champions League, beleza? Então o Origi tem sua importância para a história do Liverpool, sem dúvida, mas nunca foi um cara que se firmou como titular, tá? Vamos falar também sobre a situação contratual do Mohamed Salah, o egípcio, o principal destaque da equipe do Liverpool, tá? Isso porque ele já manifestou a sua intenção de permanecer na equipe da cidade de Liverpool, tá? E o seu contrato encerra em junho de 2023, então o Liverpool trabalhando aí nos bastidores, negociando, no caso, com o seu principal destaque, o egípcio Mohamed Salah, para garantir a permanência de um dos seus principais jogadores, se não seu principal jogador, para as próximas temporadas, tá? Continuando na Inglaterra, mas falando agora de Chelsea, isso porque a gente fala sobre a venda do clube que foi aprovada, tá? Agora o Todd Boehly, né, é o novo proprietário do clube. A gente já, inclusive, em outros plantões europeus passados, comentamos sobre essa negociação, falamos mais detalhadamente, né, sobre quem os proprietários, quem são os coproprietários, né, como é que vai funcionar todo esse processo de venda do clube, pela aquela questão das punições, né, Roman Abramovich, pela questão da guerra, né, Rússia-Ucrânia, tá? E a gente pode falar que o novo dono dará, né, para o Chelsea 200 milhões de euros em reforços. Essa informação do jornal The Telegraph. A intenção justamente é reduzir a discrepância, a distância ali para City e Liverpool, que nos últimos anos vem monopolizando, digamos assim, o futebol inglês, tá? E não só tem ganhado destaque no cenário inglês, mas também no cenário europeu, principalmente a nível de Liga dos Campeões, tá? Eu posso falar também sobre alguns ativos que o Chelsea tem, jogadores que podem ser vendidos e trazer, né, um combustível, digamos assim, falando em questões monetárias para o clube da cidade de Londres, como o Werner, Ziyech e também o Pulisic. Esses 3 jogadores podem ser vendidos e, no caso, gerar dinheiro, gerar grana para o Chelsea também investir em contratações de maior peso, tá? Eu já posso, inclusive, citar para vocês 2 jogadores que estão na mira da equipe do técnico Thomas Tuchel. São 2 defensores, inclusive. Um deles é o Koundé, que atualmente joga no Sevilla, e também o Gvardiol, que joga na equipe do Leipzig, beleza?
A gente vai continuar falando aqui no nosso plantão europeu e passando agora para o Paris Saint-Germain. A equipe da França, né, comprou o lateral Nuno Mendes por 40 milhões de euros. Nuno Mendes, ex-Sport, né, um cara que ganhou muito destaque, muita projeção. Agora o seu novo contrato vai até junho de 2026, beleza? E é importante destacar que ele foi eleito jogador revelação da temporada 2021-2022 do campeonato francês. Realmente, o Nuno Mendes foi um cara assim que realmente surpreendeu bastante, tomou conta da lateral esquerda do Paris Saint-Germain, tá? E de acordo com o jornal Le Parisien, galera, a chegada do Luis Campos como novo diretor de futebol faz com que o clube francês descarte de vez a contratação do francês Dembélé, tá? Isso porque o Dembélé é um jogador que, com o Barcelona, não mostrou ainda o que veio, tá? É fato que ele teve destaque no Borussia Dortmund, não à toa foi contratado por um gigante, como é o caso do Barcelona, mas com base ele conviveu com problemas de relacionamento, com problemas físicos. Então a chegada do novo diretor muito provavelmente barra aí, no caso, essa contratação, essa informação que a gente tem no momento, tá? Vamos falar sobre Real Madrid, porque o atual campeão continental, o atual campeão europeu, a gente vai falar especificamente sobre o Gareth Bale, né, que anunciou a saída da equipe e se despediu em carta à torcida. Ele que teve ali um início avassalador, mas depois conviveu com problemas físicos, problemas também de relacionamento, foi emprestado para outros clubes, passou pelo Tottenham, inclusive o clube pelo qual o Real Madrid contratou, né, o Bale, quando ele apresentou um excelente futebol no Tottenham, voltou a ser emprestado para o Tottenham, mas não foi comprado em definitivo, também não teve um bom desempenho no seu retorno na equipe inglesa, tá? E eu posso falar de alguns títulos do Bale, dentre eles 5 Champions, 3 espanhóis, 3 mundiais, uma Copa do Rei, 3 Supercopas da Europa e uma Supercopa da Espanha. O Bale tem uma galeria seleta aí de títulos com a camisa do Real Madrid, beleza? Vamos falar sobre o pós-título de Champions, né? A vitória maiúscula do Real Madrid sobre a equipe do Liverpool. Foi um jogo que a equipe sofreu, né? Esse 1-0 apertado, tá? E eu posso falar sobre Vinícius Júnior, ele foi eleito a revelação da competição e o Benzema o melhor jogador. Não tenho dúvida que Vini e Benzema são a melhor dupla de ataque do futebol mundial, beleza? Sem dúvida nenhuma, fizeram uma temporada espetacular, tá? Vamos falar agora sobre Newcastle, isso mesmo, porque de acordo com o jornal The Times, né, o novo rico da Europa deve investir 59 milhões de euros em Lucas Paquetá, ex-Flamengo, tá? Que atualmente está no Lyon, após o sucesso, no caso, com Bruno Guimarães. Lembrando que Paquetá e Bruno Guimarães, essa dupla de meio campo, que já protagonizou bons momentos no Lyon, no caso, o Newcastle quer reeditar essa parceria, no caso agora, na Premier League. Lembrando que o Bruno Guimarães, quando foi contratado, foi por cerca de 52 milhões de euros. Então o Newcastle querendo investir 59 milhões de euros no Paquetá, que fez boa campanha, né, aí com a equipe do Lyon, fez boa temporada, tá? Vamos falar agora sobre a Inter de Milão, beleza? Isso porque, de acordo com a emissora Sky Sports, a equipe tenta viabilizar o retorno do atacante belga Lukaku, que atualmente está no Chelsea. Lembrando que antes dele ir para o Chelsea, ele jogava na Inter de Milão, onde ele teve um dos melhores períodos da sua carreira, sem dúvida nenhuma. Lembrando que ele foi a contratação mais cara da história dos Blues, cerca ali de 115 milhões de euros. E ele não rendeu o esperado, essa é a grande verdade, tá, galera? Se envolveu em polêmicas, falando que queria voltar à Inter, inclusive teve que pedir desculpas à torcida do Chelsea, tá? Então, realmente, o clima para o Lukaku nos últimos anos tem se tornado não tão bacana, ele não desempenhou aquilo que dele se espera, as altas cifras, né, no caso que o Chelsea pagou, para contar com o futebol desse jogador, que foi destaque na Inter de Milão, tá? E ainda falando da Inter, o diretor do clube admitiu que a equipe espera contar com o meia, argentino, Paulo Dybala, né, que recentemente se despediu da Juventus, uma despedida emocionante, tá? Ele tem muita identificação com a Juve e pode estar indo para o rival, para a Inter de Milão, né, no caso. E lembrando que se for concretizada essa contratação, vai ser espetacular, né? O Dybala é um grande jogador, a gente sabe disso. É um cara que com certeza agrega e muito em qualidade para a equipe da Inter de Milão, tá? Vamos voltar para a Inglaterra, porque nós vamos falar sobre o Tottenham, beleza? Porque o Antônio Conte, né, que já treinou inclusive a Inter de Milão, anunciou a sua permanência para a próxima temporada. É uma questão que a diretoria dos Spurs tentavam resolver, tá? E a principal exigência do treinador é as melhoras no elenco, com certeza, os investimentos no elenco para a contratação de jogadores que visem, no caso, a disputa de títulos na próxima temporada. Lembrando que o dono do Tottenham prometeu ali cerca de 180 milhões de euros em contratações, justamente para potencializar o elenco do Tottenham, tá? A renovação com o Harry Kane, a principal craque do time ali ao lado do Son, é visto como prioridade, tá?
E alguns alvos que o Tottenham já definiu no mercado são 2 brasileiros, inclusive. A gente pode citar o Gabriel Jesus, atacante do Manchester City, e também o zagueiro Bremer, que atualmente está na Torino, beleza? E já foram concretizadas contratações, tá, galera? Isso porque a gente fala do croata Ivan Perisic, ele já foi anunciado como reforço, contrato, né, firmado ali até 2024, tá? Ele que teve destaque na Inter de Milão, também quando estava jogando no Bayern de Munique, foi destaque, conquistou títulos, beleza? Então é uma grande contratação aí para a equipe do Tottenham, beleza? Vamos continuar na Inglaterra falando de Manchester City, porque além da contratação do Haaland, do Julian Alvarez, o Manchester City está satisfeito? Não está nem um pouco, isso porque o presidente dos Citizens garantiu mais reforços para a próxima temporada. E aí, eu tenho a provável saída do Gabriel Jesus, tá? Ele interessa ao Arsenal, interessa ao Tottenham, a outras equipes também do futebol da Inglaterra e também do futebol europeu. E também eu tenho a saída do Fernandinho. Então, o principal foco, né, da equipe do técnico Pep Guardiola é reforçar o setor de meio campo, mas também trazer peças para o setor ofensivo, tá? Vamos falar ainda sobre o City, porque o De Bruyne e outros companheiros de seleção belga, como o caso do Witsel, do Mertens e também do Tielemans, eles tiraram a licença A da UEFA para técnico. O que isso significa? Que eles podem treinar equipes de base, né, times de base, ou trabalhar como auxiliares em comissões técnicas. Então, ele já pensou o De Bruyne como auxiliar, como técnico de uma equipe de base, né? Realmente seria muito interessante ver como ele sairia, né? Um cara que entende muito do jogo, da leitura tática, realmente é um dos jogadores mais inteligentes do futebol atual, sem dúvida nenhuma. Gostaria de ver, sem dúvida nenhuma, já manifestando uma opinião pessoal, o De Bruyne como técnico de uma equipe futuramente, tá? Vamos falar sobre o Manchester United agora, né? Porque a equipe anunciou a saída do Pogba, tá? Ele encerra, no caso, a sua segunda passagem pelo clube, contratado por cerca de 100 milhões de euros em 2016 junto à Juventus, equipe pela qual ele ganhou muito mais destaque, né? Muito mais projeção no cenário europeu, beleza? E eu destaco para vocês que com a camisa dos Red Devils, ele conquistou 2 títulos, a Copa da Liga e também, no caso, a Liga Europa, beleza? Posso falar ainda que de acordo com La Gazzetta dello Sport, o francês, né, no caso o Pogba, retornará à equipe italiana, à equipe da Juventus, tá? Posso falar sobre outro jogador que se despediu, que no caso é o atacante uruguaio Edinson Cavani. Ele se despediu do United e fica livre no mercado, lembrando que ele tinha contrato até 30 de junho, beleza? E a imprensa inglesa especula que ele pode assinar com a Real Sociedade, lembrando que o Cavani foi especulado em equipes como Corinthians, Grêmio, inclusive também no Boca Juniors, então o Cavani vai decidir seu futuro nas próximas semanas, tá? E no caso, o que acontece? Se o Cavani vier para o futebol europeu, né, ele disse que tem um objetivo ali de jogar Libertadores, seria realmente uma mudança de patamar impressionante para a equipe, no caso que o adquirir, não tenho dúvida disso, tá? Então a gente finaliza mais um plantão europeu por aqui, repercutindo as principais notícias aí dos principais clubes do futebol europeu. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com os teus amigos, com a tua família. O teu like é muito importante para jogar o canal lá para cima, dá aquele bacana, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Não esquece de compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família e deixar aqui embaixo tua dica, tua crítica, tua sugestão, teu comentário geral é muito importante para todos nós. E te convido, claro, para que tu conheça o nosso canal LA Sports. A gente está sempre postando vídeos sobre futebol nacional, sobre futebol internacional, trazendo muitas informações, mas também estatísticas e curiosidades para o fã de esporte. Por falar em fã de esporte, um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports. Até nosso próximo vídeo, galera. Mais um plantão europeu no ar. Valeu, galera!